No último final de semana, você, claro, ficou sabendo do título mais importante do futebol mundial neste primeiro semestre de 2025. O do Platense na Argentina. O Platense ganhou a apertura, né? A primeira parte do Campeonato Argentino. Lá são 2 títulos, enfim. O Campeonato Argentino, cada ano é jogado de um jeito. E o Platense, pela primeira vez em 120 anos de história, conquistou o título nacional, colocando muitos velhinhos e várias gerações de torcedores para chorar. Se você é menos da zebra, claro, você vai alegar que eu estou falando do PSG, que sim, ganhou a Champions também pela primeira vez em sua história no último sábado. Esses 2 títulos disputados e conquistados no final de semana me fizeram perceber que se a gente, eu não sei nem se forçar um pouquinho, mas se a gente fizer uma comparação, 2025, que ainda tem diversas competições com potenciais zebras para ocorrer, por mais que não tenha competições de seleções, por exemplo, que diminui um pouco o número de possibilidades, está muito parecido com o ano de 2004, que para todo mundo que produz conteúdo, que consome esse tipo de conteúdo, é considerado neste século o grande ano de zebras na história do futebol. Forçando novamente um pouco, as matérias, vídeos, enfim, que você vai achar por aí sobre 2004, costumam falar de até 10 títulos que são considerados zebras, ou pelo menos de times que há muito tempo não ganhavam nada e ganharam naquele ano. Só no futebol europeu, mais o Platense, já chegamos a 10 conquistas desse tipo em 2025, e eu tenho certeza que eu deixei alguma coisa fugir, porque eu nem precisei fazer uma pesquisa super gigantesca e tal. Lembrando que aqui no Brasil, a gente em 2004 considera muitos títulos nacionais por aqui, estaduais, enfim, títulos disputados no Brasil. Ainda tem vários torneios por acontecer, vai saber se a Copa do Brasil não tem uma zebra. A Libertadores e a Sul-Americana acabaram de terem sorteado suas fases de mata-mata, então 2025, perdão, ainda promete algum tipo de zebra. Tem a Copa do Mundo de Clubes, vai saber se algum time europeu menor, né, conquista, ou, num caso de um milagre ainda maior, se algum time de fora da Europa faz essa zebra. Eu particularmente acho quase impossível, mas torcerei para isso. Porém, né, a história conta que 2004, neste século, é o ano das zebras do futebol. Sempre é citado o Porto, campeão da Champions, claro, a Grécia, campeã da Eurocopa, que para mim essa realmente é uma zebraça, assim, loucura. O Once Caldas, campeão da Libertadores, olha a Libertadores aparecendo para ajudar o ano de 2004, o Once Caldas, que eliminou Santos, São Paulo e Boca em sequência, é uma loucura. O Santo André, campeão da Copa do Brasil contra o Flamengo, mas tirou o Palmeiras, por exemplo, no caminho. Temos o Valência, que foi campeão espanhol, e hoje em dia acho que você considera até o Valência mais zebra hoje, olhando, né, a sequência de títulos de Barcelona, Real Madrid e uma vez ou outro Atlético de Madrid. Mas naquele ano em específico, o Valência era muito bom mesmo, né? Não que o Porto, a Grécia, o Once Caldas fossem ruins, mas assim, o Valência estava na briga, ele tinha sido vice-campeão da Liga dos Campeões, da Champions League, enfim, 2 vezes em anos recentes, e também ganhou a Copa da UEFA naquele ano, hoje Europa League. Então assim, eles ganharam o espanhol, é uma zebra, mas eles ganharam a Europa League e tinham sido vice para o Bayern e para o Real Madrid da Champions em anos anteriores. Então não era uma zebraça. Mas ainda na Espanha você pode falar que o Zaragoza ganhar a Copa do Rei foi uma zebra sim. Na Alemanha teve o Werder Bremen, né, do Ailton, campeão também. O São Caetano, campeão paulista, acabou sendo o único título na história. A gente ainda achava que ia ter uma sequência de São Caetano se firmando entre os grandes. Não aconteceu. O São Caetano que esse ano jogou a quarta divisão paulista. O Cienciano foi campeão da Recopa, e aí eu tô forçando um pouquinho, como eu falei, porque o Cienciano do Peru, né, foi campeão da Sul-Americana em 2003, inclusive ganhando do River Plate na final e do Santos, em fase anterior, mas ganha a Recopa em cima do Boca, nos pênaltis em 2004. Uma zebra, mas uma zebrinha. E eu ainda incluí o glorioso Middlesbrough, de Juninho Paulista, campeão da Copa da Liga Inglesa. A Copa da Liga Inglesa ninguém meio que liga, mas como o Newcastle está na lista de 2025, eu incluí esse título do Middlesbrough. Então eu falei 10 títulos de 2004. Em 2025, tá com esse potencial de superar 2004. Claro que o PSG, vamos pontuar, não é uma zebra. O PSG tem grana e times mais do que o suficiente para se justificar um título. Aqui eu tô falando também da raridade. O PSG nunca havia vencido uma Champions League. Contratou Messi, Mbappé, Neymar, só para parar aí, para conquistar uma Champions League. Nenhum dos 3 está no elenco atual. O elenco atual é fraco?
Não. É ruim? Não. É barato? Não. Mas é em termos de nomes, de menor importância, ou era, né, de menor importância do que elencos anteriores, agora é muito maior do que todos esses, sem dúvida alguma. Lembrando que eles ganharam, ou pelo menos estavam invictos no francês até a hora do título, depois chegaram a perder jogo, mas até a hora de levantar a taça, eles estavam invictos. Enfim, tem um Platense na Argentina, 120 anos, né, futebol sul-americano trazendo para cá um pouco de zebra também, 120 anos de fundação, 120 anos de história e seu primeiro título neste último final de semana, 1-0 contra o Huracan na final do Apertura. Na Itália, as Copas estão incluindo várias zebras esse ano. O Bolonha, depois de 50 anos, ganhou um título na Itália, ganhando do Milan na final. Então o Bolonha é uma zebra. E por mais que, por exemplo, tenha jogado a Champions League dessa temporada, né? Jogaram a primeira fase, mas o Bolonha é uma zebra. O Tottenham, você pode falar que não é exatamente uma zebra, mas também estava muitos e muitos anos sem ganhar títulos. Europeu, há décadas. Título em si, 17 anos, que era uma Copa da Liga, em 2008. Mas se você parar para pensar, o Porto, campeão em 2004, também estava há 17 anos sem ganhar um título de Champions. Né? Eles tinham ganhado em 87, depois ganharam em 2004. O Tottenham estava há 17 anos aí sem ganhar, e sejamos honestos, com o Harry Kane lá, eles não ganharam nada. Então, assim, meio que é uma zebra, pelo menos uma surpresa, com certeza uma quebra de zica e de seca. E se eu quisesse incluir o próprio Harry Kane aqui, eu incluiria, já que ele ganhou o alemão com o Bayern. Seguindo para mais uma Copa, na Copa da Inglaterra, o Crystal Palace também, né, 120 anos de fundação, 120 anos de história sem títulos de primeiro escalão, eles ganharam divisões inferiores, ganharam a Copa da Inglaterra nesse ano. Ainda na Inglaterra, também a Copa da Liga foi vencida pelo Newcastle, que não ganhava nada há 70 anos. Na Alemanha também Copa, o Stuttgart, né, ganhou o título depois de 18 anos, numa final que era de zebras também, ganhou do Arminia Bielefeld. O Stuttgart, assim, é um time que estava na segunda divisão alemã há 2 anos, se eu não me engano. Ano passado foi vice, né, ficou à frente do Bayern, perdeu para o Bayern, né, para o Bayer Leverkusen. Esse ano ficou um pouco para trás, mas ganhou a Copa da Alemanha depois de 18 anos sem títulos. E aí tem 3 aqui que são realmente zebraças. Na Rússia, que meio que ninguém percebe porque não está jogando nada em termos de seleção na FIFA, o Krasnodar ganhou seu primeiro título na história do Russão e quebrou uma sequência de 6 títulos do Zenit. Então, o Krasnodar sempre aí vem contratar jogadores aqui no Brasil, mas nunca tinha vencido um título, venceu o Russão nesse ano. Na Escócia, na outra Copa, na Copa da Escócia, esse ano as Copas de ligas médias e grandes da Europa estão pegando zebras. O Aberdeen ganhou do Celtic nos pênaltis e foi campeão depois de 35 anos sem título algum. Ganhou a Copa da Escócia. E por fim, 93 anos depois, o Go Ahead Eagles, que é um dos nomes mais legais de time na história, ganhou a Copa da Holanda também. 93 anos desde que eles ganharam um campeonato holandês, em 33, em 2025, 92 anos então, ganharam a Copa da Holanda. Então 2025 está com potencial de ser um ano das zebras ainda maior que 2004. Onde você consegue enxergar outras zebras? Eu forcei alguma dessas zebras aqui? O que você me conta? Teve outra que eu esqueci? Manda aí nos comentários que eu estou de olho, mas eu estou gostando do potencial 2025. Falta aqui o futebol da América do Sul, falta o Mundial mesmo. Na Champions da África teve zebra, se eu não estou enganado. Acho que o Pirâmides do Egito, que é um time rico, mas do maior Al-Ahly, ganhou. É um ano com grande potencial. Futebol tem que ser assim, divertido e dando chance para todo mundo.